Olá, povo de Deus! Estamos aqui reunidos mais uma vez para nós falar de Deus, do amor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o Evangelho de Mateus 8, 5 a 11. Pode pegar sua Bíblia em casa, né? E nós vamos falar hoje, né, da esperança. Deus é esperança. Jesus é a grande esperança nossa. A nossa vida sem Deus não teria nem sentido, e muito menos esperança, porque uma vida sem esperança é uma vida morta. Quem nunca espera uma melhora, quem nunca espera que vai ficar bom, ou que vai passar uma fase ruim da nossa vida, é uma vida morta. A nossa vida deve ser feita de esperança, e a nossa esperança deve ser em Deus. Tem que vir de Deus a nossa esperança. A nossa esperança tem que vir de Deus, porque dos homens, das mulheres, muitas poucas coisas nós podemos esperar. Muitas vezes nós contamos muito com as pessoas, nós achamos que nós devemos esperar muito delas, e muitas vezes nós se decepcionamos, porque o ser humano é um ser frágil, é um ser que depende muito também de Deus, e quase que não tem condições um de segurar o outro. São todos fracos, somos fracos. Os seres humanos não têm um ou outro que diga que não tem fraqueza, é fraco. Então, por isso, nós temos que se agarrar na coluna maior, na coluna de Deus, no próprio Deus. Nós precisamos segurar na coluna mais forte que é nosso Pai. Segurar com força e firmeza, sem nós fraquejar. Não correr por qualquer coisa, não parar por qualquer coisa. Imaginemos os nossos pais, muitos dos nossos pais estão aí já com seus 50 anos, 60, às vezes mais. E de casado, quantos anos nossos pais têm? Muitos pais, muitas mães, muitos casais já estão com seus 50, 40, 60 anos de casado. Como será que esse casamento está durando, hein? Como será? Porque eles aguentaram, eles foram firmes, eles foram fiéis. E eles foram esperançosos. Tiveram dias difíceis? Tiveram. Eles foram também firmes. E, acima de tudo, muito fiel um ao outro. Eles tiveram muito carinho com a pessoa do outro. Paciência, educação. Muita educação. Foram educados um com o outro. Tiveram que muitas vezes perdoar também alguma coisa. Tem coisas imperdoáveis, né? O casal diz isso. E é verdade, mas tem coisas que nós devemos perdoar, palavras, e nós devemos caprichar também, né? Caprichar cada vez mais um com o outro. E com certeza nossos pais o fizeram isso. Nossas mães fizeram isso, para eles construir uma família duradoura. A nossa esperança deve estar no Pai, deve estar em Deus, em Jesus. A nossa esperança deve estar na vida eterna. A nossa esperança deve estar em Deus. Toda a nossa esperança nós devemos depositar em Deus. Na nossa vida que nós temos,
como que ela vai ser amanhã, ou de hoje, daqui a um minuto. Tudo depende de Deus. Nós não somos nada, nada sem Deus. Nós somos tudo dependente de Deus. Nós não sabemos nada sobre o nosso futuro. E se fosse um futuro longo, mas um futuro muito pequeno, nós não sabemos. Daqui meia hora, eu não sei o que vai ser feito de mim. E também não sei o que vai ser feito de ninguém. Porque nós estamos na mão de Deus e nos planos de Deus. Quando muitas vezes nós construímos nossos projetos e Deus vem e muda nossas estradas, muda nossos projetos, muda totalmente o nosso dia, a nossa vida. Deus é um Deus sábio, é um Deus de amor. Ele não quer nada que faça nós sofrer mais. Ele quer que nós tenha vida e vida eterna, uma vida boa. Por isso, meus irmãos, não vamos se preocupar antecipadamente, sofrer antecipadamente, se preocupar antecipadamente, é sofrer antes do tempo. Se tiver que sofrermos, vamos sofrer, mas vamos sofrer na hora certa. Muitas vezes, a gente compara a nossa vida com uma mulher que está para dar à luz. Antes de dar as dores certas, as contrações certas para ter o bebê, ela começa a desgastar as forças, aos gritos, aos prantos e muitas outras coisas, ao nervosismo, fazendo-nos aquelas forças em vão, e o nenê não vem. E quando é hora do nenê vir, não precisa fazer força, o nenê faz da contração. E o nenê vem. Se é para nascer de parto normal, né? Então, se a nossa vida for normal, se nós tiver fé e colocar esperança em Deus, a nossa vida é como um parto normal. Vai tudo acontecer na hora certa e não precisa nós forcejar, como diz os antigos, e nem forçados do tempo. As coisas vão cair tão certinho que dá gosto de ver. As coisas acontecem no automático de Deus. Deus tem o automático dele. Ele sabe a hora, sabe os minutos e segundos que é para nós fazermos isso, fazermos aquilo. Tudo que você tem, você precisa cuidar. Eu preciso cuidar. Nós precisamos cuidar. Mas Deus está cuidando também. Mas não precisa nós desesperarmos muitas vezes, porque temos medo que aconteça algo com as coisas que nós temos, com a nossa vida, com a nossa saúde. Isso depende de Deus e de nós só cuidar. Tudo que Deus dá para nós é para nós administrar. Nós aqui nessa terra não somos donos de nada. Não somos donos nem de nós mesmos. Não temos nada que seja nosso. Muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho nem um esposo, nem a esposa, nem filho. Não. Nós não temos nada. Nós não temos esposo, não temos esposa, não temos filhos, não temos nada. Nós só administramos. Deus colocou um esposo na minha vida, um casamento para me administrar. Quanto eu como meu esposo,
nós somos 2 administradores. E todos os esposos e as esposas são administradores desse casamento. E administradores de tudo que Deus dá. Se Deus deu para você um animalzinho, é para você administrar, não é teu. Se Deus te deu uma casa, um carro, é para você administrar. Se Deus te deu para você a roupa que você tem no corpo, é para ser administrado. Tudo nós temos que ser bons administradores, mas não é nada nosso. Portanto, quando nós for chamado para outra vida, lá para a vida eterna com Deus, nós não leva nada não. Vai ficar tudo na terra. Nós vai somente o Espírito. É deixado tudo. Então, até nossos filhos não são nossos? Não. Não precisa se preocupar então. Nem com os filhos, nem com a esposa, nem com o esposo, nem com as coisas que temos. Só cuidar. Se preocupar é diferente de cuidar. Cuidar é você estar com carinho, lutar com amor, ter mansidão. Eu sei que o inimigo é traiçoeiro e é fermentador. E ele veio para fazer as pessoas perder a estribeira. Ele veio para fazer as pessoas ficarem todas estressadas. O estresse não é de Deus. Ele veio para ficar as pessoas ficarem raivosos, cheio de ódio, de ira. O inimigo veio para colocar raiva no coração das pessoas. E isso para fazer brigas e desentendimentos. Mas nós não podemos dar atenção para ele. Havia 2 rapazes que moravam junto, trabalhando, parado no mesmo lugar. Um gostava muito de brigar, tinha o estupi muito curto, tinha muita raiva, tinha falta de paciência, se enraivecia à toa e tinha muita vontade de brigar com o companheiro. E o companheiro era muito calmo. E um dia, eu conversando com esse companheiro calmo, eu falei: como é que você costuma viver com aquele teu amigo? Ele é muito estressado. E você consegue morar junto? Ele disse: por mais que ele é estressado e que ele quer brigar, nunca brigamos. Se damos super bem. Eu falei: me conta então o que você faz. Aí deve ter alguma receita para não brigar com ele, porque quase todo mundo brigava com aquela pessoa. Pelo menos uma briguinha tinha que brigar com ele. Ele disse: não, ele é dominado por uma raiva, por um estresse diabólico. Não vem de Deus essa falta de paz que ele tem. Por qualquer coisa ele quer briga. Espírito de briga, espírito de raiva, de ódio. E eu renunciei, diz ele. Eu renunciei toda a briga e todo o ódio e a raiva e toda a falta de paciência, eu renunciei. Eu falei para Deus que em nome de Jesus eu renunciei tudo isso. Faz muito tempo. Então, se todo dia ele me provoca para brigar, eu olho firme para ele e digo: não vai brigar, porque comigo você não briga. Se você quer brigar, brigue sozinho.
Eu não vou brigar com você, eu não quero brigar com ninguém. E ele fala tanto e para. E assim vai. E já faz tempo que estamos morando junto. Então nós temos mais essa dica para nós não perder a paciência, para não contaminar porque esse espírito de falta de paz, esse espírito de briga, de estresse, ele é contaminante, ele é contagiante, ele contagia nós. É como um fogo que se nós chegar perto dele, nós se queimamos. Ou, aliás, pode ser que pule favulas de fogo em nós e queime nós também. Então nós precisamos estar longe desse fogo. Nós precisamos estar perto de Deus. Deus é calma. Deus é força. Mas ao mesmo tempo é uma força calma. Deus está na brisa suave. Uma vez um profeta queria conversar com Deus e procurou Deus no fogo, não estava. Procurou Deus na água, não estava. Subiu no monte, sentou lá em cima e tinha uma brisa suave e mansa. Lá ele encontrou. Mas antes da brisa suave e mansa, ele procurou até num vento forte. Não encontrou. Quando ele sentou-se ali e curvou-se para ver se encontrava com Deus, Deus assoprou nele uma brisa suave e calma. Ali Deus estava. E Jesus deixa para nós um grande assim, conhecimento, um grande exemplo. Ele diz que ele não quebra o caniço rachado, ele não cala a voz de ninguém, não quebra o caniço rachado e não eleva a voz. O que é caniço rachado? Muitas vezes tem pessoas que estão já quase caindo, né? Quase fraca, muito fraca. Ele não acaba com a vida daquela pessoa, não. Ele cura. Ele cura. Ele não destrói, ele constrói. Ele não eleva a voz, quer dizer que ele não grita com ninguém. Ele não grita com ninguém. Jesus deixa para nós essa grande lição de nós ser calmos e ser tranquilos. E a tranquilidade, nós ganhamos com isso. O que nós ganhamos com a tranquilidade? Nós ganhamos a saúde, ganhamos a paz, ganhamos a saúde do corpo, da mente e da alma. Nós temos que ter um certo equilíbrio, como eu já falei em outras pregações, mas nós temos também um exemplo de um bichinho venenoso, por sinal, a cobra. A cobra era para viver muitos anos, mas segundo os estudos, ela não vive muito tempo, porque ela tem muita necessidade de soltar o veneno em alguma coisa, morder, botear, dar o bote, morder mesmo as pessoas, picar, né? Não digo essas cobras de criame, essas cobras de criame é outra coisa. Essas já são tirados os venenos delas, né? Coletados os venenos. Mas as cobras silvestres, essas dos matos, das grandes matas,
essas cobras venenosas, se ela não tiver no que elas picarem, elas se picam nelas mesmas. E as cobras não têm veneno no corpo inteiro. Só tem nas glândulas venenosas, ali perto da boca, né? Ali que sai o veneno da cobra. Ali tem as glândulas venenosas, aonde eles picam e deixam o veneno. E ele se sente feliz depois que eles fazem isso. E elas se contorcem e elas mordem no meio delas. Se não tem ninguém para elas picar, nem um rato, nem um bicho, nem uma árvore mole, que seja do caule mole, elas picam-se elas próprias, ou picam outras, né, cobras, e envenenam todas o corpo deles, e eles acabam morrendo. Então elas são de vida curta, porque elas se matam. Isso aí serve para nós. Nosso veneno serve para nós matar os outros ou para nós se matar. Muitas vezes nós queremos muito bem uma pessoa, mas nós soltamos o nosso veneno e envenenamos o nosso semelhante sem saber, porque o nosso semelhante, muito sensível, espera de nós coisas boas. E como eu já falei, que de homens e de mulheres não dá para esperar muito, não. Muitas vezes a gente fica constrangido, decepcionada com pessoas que nos maltratam. Nós precisamos ter muita esperança em Deus e muita fé. E nós precisamos aprender com Deus, aprender com Jesus, que a vida é curta. A nossa vida, por mais que nós vivêssemos 200 anos, e nós não vivemos 200 anos. Muito difícil quem chega aos 100. E quem chega aos 100 chega num sofrimento danado, hein? É curto ainda a vida. Então, não vale a pena viver uma vida ruim. Nós precisamos viver uma vida boa. Porque a vida é boa, se nós souber viver. A alegria está no nosso coração, mas nós precisamos cultivar a alegria. Muitas vezes nós não vemos motivos para nós se alegrar, mas só de nós estar falando, estar vivos, já é um motivo para nós se alegrar. Não precisa de muita coisa não para nós ser felizes. Nós precisamos ter amor e ter Deus no coração, ter paz e recomeçar todos os dias diferentes. Hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Hoje eu não vou ser aquela pessoa estressada. Hoje eu vou ficar mais em paz. Hoje eu vou ficar mais tranquilo ou mais tranquila. Hoje eu vou procurar viver em paz. Hoje eu não vou me estressar, nem que alguém queira tentar me estressar. Eu não vou me estressar. Quem, afinal, é o prejudicado? É quem tenta te estressar ou quem se estressa? Claro que quem se estressa, né? Quem tenta te estressar já está dominado pelo estresse, já é coisas do inimigo e por isso nem faz mal para ele, porque já é do inimigo. Agora nós, seres divinos que nós somos,
queremos ser, né, de Deus, e somos. Nós somos sensíveis como um pudim, molinho, sensível. Qualquer palavra nos ofende, qualquer palavra nos machuca. Tem uma coisa para a gente compartilhar com vocês. Quanto mais sensibilidade nós temos, quanto mais sensibilidade nós temos para nós sentir o que o outro está sentindo, saber o que o outro tem, tipo assim, uma psicóloga, né? Um psicólogo. Pessoas assim que têm um sexto sentido mais avançado. Você sabe mais do além, né? Do natural. Você é mais sensível ainda. Você pode sofrer mais ainda. Porque você é sensível para sentir e sensível para se machucar. Por que será isso? Deus nos criou com tamanha sensibilidade para nós sentir a dor do irmão, mas também nós somos machucados frequentemente. Então, por esse motivo, vamos aprender a conhecer o nosso próximo para nós não machucarmos e vamos pedir a Deus para nós não sentir machucado também. E vamos colocar a esperança nossa em Deus, que tudo vai dar certo. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de bondade. Deus é maravilhoso. E Ele quer o bem para você. Ele quer o bem para todos nós. Então, por esse motivo, vamos sentir-se bem. Vamos sentir-se no colo de Deus. Vamos sentir nos braços de Deus. Vamos sentir-se criança. Claro, aquela criança que tem responsabilidade, né? Aquela criança que levanta cedo, que vai para o trabalho, que tem responsabilidade. Aquela criança que sabe falar, que sabe ouvir, que é educado por Deus e que quer ser cada vez melhor, buscando uma melhora divina, buscando a perfeição divina. Esse tipo de criança que nós devemos ser. Não entra no céu se nós não se tornar como uma criança. Criança é sensível. Se você olhar com os olhos feios para uma criança, a criança já chora. Criança, se você olhar assim torto para ela já baixa a cabecinha e fica triste. E se você não se tornar como uma criança, está escrito na Bíblia, você não entra no reino do céu. Então nós temos que ser sensível para não machucar. Também nós vamos ser sensíveis para se tornar machucado. Então vamos se cuidar mais. Não vamos ter muito contato com coisas difíceis, com pessoas difíceis. Vamos se cuidar mais. Vamos pedir que Deus venha indo na nossa frente quando nós for sair para a batalha. Que Deus vá na nossa frente aplanando todo o chão e já combatendo o combate. E quando nós chegar lá, que já esteja meio caminho andado. Que Deus já vá mudando o coração daquelas pessoas, para nós poder chegar sem medo de se machucar. E nós precisamos ter força, mas não aquela força nossa, a força do Espírito Santo. E se for preciso fazer uma guerra, que seja uma guerra para a paz. Uma guerra para o melhor para nós e para o povo.
uma guerra para melhoria, não para piora. Se for para nós lutar, que nós lute com Deus, sem Deus não. E é isso, minha gente. A paz de Jesus, e se Deus quiser, Ele quer, até amanhã, né? Nós se encontramos de novo, se Deus nos permitir. Fique com Deus, que é a melhor companhia.